colocar no canal, tá bom? Ah, outra coisa, estou ciente que eu não coloquei nada ainda no canal, ainda não abri o Google Classroom, tá? Mas eu vou providenciar isso ainda hoje. Tá? Vocês vão receber o convite do Google Classroom, por favor, aceitem. E também vou colocar lá a primeira aula de introdução do canal. Essa aula de introdução, a gente mais dá um retrospecto dessas reuniões, como é o WT2, a Acordo de Paris, fala um pouco da questão bem geral de como é essa construção, né, do pensar ambiental, né, de como a gente chega à questão do pensamento sustentável, né, que essa oportunidade, na verdade, que foi de conseguir, né, colocar na mesa de negociação, né, a questão do meio ambiente e econômico, e não ter aquela dicotomia, né, que ela era muito perene, muito presente, né? A gente vê hoje ainda discussões bem limitadas nesse sentido, de entender que uma coisa está competindo com outra, mas as coisas a gente sabe que não é bem assim. É tanto que, por exemplo, eu acho que um nível de discussão como nós estamos tendo agora essas 2 últimas semanas, né, na COP26 em Glasgow, é um nível muito avançado, mas isso não surgiu do dia para a noite, tem toda uma construção. É um pouco disso que a gente fala na parte introdutória, né, sobre dessa disciplina, tá? Que esse momento que a gente está tendo essa discussão bem forte com líderes mundiais, né, líderes mundiais encabeçando, né, puxando a fileira para um possível carbono zero, né, é muito interessante e tudo indica que nós teremos resultados, tá? Mas a gente já viu uma movimentação de líderes de outros países que, se não partir dos países ricos tomarem a dianteira, isso não vai acontecer, tá? E dentro desse contexto, eu sei que vocês estão escutando nos jornais e tudo, mas nesse contexto nós temos todos os elementos para ser esse protagonistas nesse processo. Isso é fato. Não só pela Amazônia, mas uma série de questões naturais e geográficas do Brasil. Tá bom? Então, dito isso, vamos para nossa aula. Tá bom? Ah, eu não botei a apresentação. Pessoal, se cair alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Que quando eu começo a apresentar, eu não vejo nada. Tá? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Vamos lá. Pessoal, a gestão ambiental, ela tem um contexto bem interessante, né? Ela tem a gestão ambiental que ela é proveniente do poder público, né? Então, de políticas públicas. A gente vai explicar no decorrer desse processo, dessa disciplina, que essa questão da gestão ambiental dentro da esfera pública, ela é fundamental, ela tem fundamental importância, tá? Porque ela estabelece as legislações, ela dá as devidas punições, as sanções, os incentivos, todos são por parte da esfera pública, é a gestão ambiental dentro da esfera pública, tá bom? E dentro disso, a gente vai ter a nossa política nacional do meio ambiente e nossa política nacional dos recursos hídricos, tá bom? Quando a gente fala em a questão da gestão ambiental, a gente tem que passar pelo desenvolvimento sustentável. E o que é esse desenvolvimento sustentável? A gente já falou um pouquinho, né, na nossa aula síncrona, né? Esse movimento sustentável, ele é um movimento que está amparado, né, em 3 pilares básicos, né? O pilar econômico, o social e o ambiental. Claro que, naturalmente, em algumas mesas de discussões, né, quando a gente pensa num conjunto com na união de 3 conjuntos, né, o ambiental, o social e o econômico, tem uma tendência do conjunto econômico ser um pouco maior. Contudo, a discussão é importante e ela acontece. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já estagiaram, conheceram algum instrutor de empresa, mas hoje a questão ambiental ela é central dentro das discussões das grandes empresas, tá? Das multinacionais, sobretudo. Por quê? Porque a gestão ambiental ela é central, sobretudo porque dá retorno financeiro também, tá bom? Também, mas a gente vai falar no decorrer disso. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento que está considerando esses 3 pilares, tá? E com esses 3 pilares, a gente, a tentativa, né, de satisfazer as necessidades, ou seja, com qualidade ambiental.
eu consigo satisfazer as necessidades da sociedade. E, pessoal, quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando desde questões básicas como alimentação ou quanto ter um ar minimamente respirável, até ter condições de empregabilidade para essa população. Então, quando se pensa na política a ser implementada para a questão ambiental, está se pensando basicamente nessas duas questões: na satisfação das necessidades ambientais, né, com satisfação das necessidades com qualidade ambiental, e que essa satisfação ela não prejudique a garantia de satisfação das necessidades das futuras gerações. Beleza? E esse desenvolvimento, essa percepção de desenvolvimento sustentável, ela é totalmente impregnada na política nacional do meio ambiente. Por quê, professor? Política nacional do meio ambiente? Não, nossa política nacional do meio ambiente é uma política muito boa, é uma legislação muito boa. A questão é que falta fiscalização, tá? Ela tem um equilíbrio interessante entre a questão do crescimento econômico e da qualidade ambiental, tá? O que falta é fiscalização, às vezes falta lembrando que essa é uma legislação nacional, falta às vezes uma modulação regional, uma modulação para o estado, para o município, mas a nossa legislação, e olha que a gente está falando de uma legislação de 81, tá bom? Então, ela é uma legislação bem interessante. E essa legislação, ela pensa o quê? Ela, permeada por essa ideia do desenvolvimento sustentável, ela pensa no crescimento econômico com qualidade ambiental. Então, esse crescimento econômico com qualidade ambiental, aí quando a gente fala em qualidade ambiental, a gente introduz também as questões sociais, então a gente está pensando numa política nacional do meio ambiente que está focada, está impermeada por um desenvolvimento sustentável. Tá? Até porque, pessoal, não existe nada sustentável sem as questões sociais. É tanto que, embora eu fale muito aqui de ambiental, mas tudo que é uma questão ambiental, no final, ela acaba sendo socioambiental. Tá bom? Pessoal, deixa eu só ver se eu esqueci a chave do lado de fora da porta. Não, esqueci não. Tá? Vamos lá. Então, como é que se dá? Como é que se dá essa satisfação da... Vocês entenderam esse começo? Vocês estão Sim, aí? sim. Vamos lá. Então, quem dita o que deve ser buscado é a sociedade, tá? Em termos de qualidade ambiental. Professor, como assim? Isso é conversa, tá? Por meio da democracia e da justiça social, tá? Quem dita é a sociedade por meio da democracia e da justiça social. Como assim? Em que momento que a sociedade participa? Primeiro, vamos por partes. Pessoal, como é que a sociedade consegue agir dentro de contribuir para a qualidade ambiental? Primeiro, com as pequenas ações do nosso dia a dia. Não jogar lixo na rua, dar destino adequado aos resíduos, ser responsável pelo resíduo gerado, tá? Consumir, ter um consumo sustentável, né? Um consumo mais equilibrado. Quer ver um exemplo? Por exemplo, nós hoje em dia geramos muito lixo eletrônico, tá? Eu acredito que aqui a gente está, até eu começar a apresentar, tinha uns 3 ou 4 alunos. Eu acredito que minimamente vocês têm pelo menos uns 2, 3 celulares que não usam mais, porque ou quebrou, ou parou de funcionar, ou porque simplesmente não cansou. Surgiu um celular com 2, com 4, com 5, com 6, com 7, com 1000 câmeras. Esse aqui só tem 999, eu não quero mais. Tá? Isso eu não entenderia como um consumo sustentável. Mas acontece. Claro que eu estou usando uma linguagem bem hiperbólica, né? Exagerando. Tá? Mas é isso. Por quê? Pensem, pessoal, a indústria ela só produz o que a sociedade precisa. Ou, melhor, a indústria só produz o que lhe é demandado pela sociedade. O que a sociedade entende que precisa. Tá bom? Então, acaba que a gente afeta nesse sentido aí, no consumo. Tá bom? E, além disso, quando eu falo que a gente fala sobre a qualidade de vida, se a mim, como sociedade, não importa se para eu ter meu celular eu uso trabalho escravo, eu deixo pessoas desalojadas, eu desmato toda uma floresta, tá? Eu contribuo para o assoreamento dos rios, contaminação dos rios. Se para mim, como sociedade, isso não for relevante,
não é para a indústria, não é para a indústria que vai ser. Vocês estão conseguindo perceber? Então, hoje, a sociedade, em sua maioria, ela valoriza as questões ambientais porque entende que isso lhes afeta. É tanto que isso é usado como valoração para alguns produtos e marcas. Certinho? Outra questão, como isso acontece por essas pequenas ações e acontece também por métodos organizados, por questões organizadas, sociedade civil organizada, trabalhando para a melhoria dessa qualidade, para a implementação de ações que melhoram a qualidade ambiental ou para a implementação de atividades que não tenham tanto impacto ambiental ou impacto ambiental apresentado por aquela aplicação, o objetivo de produção, tá? Causa impacto que causa impacto e possa ser mitigado, tá bom? Mitigado é uma palavra que o pessoal usa muito na área ambiental para reduzir um dano, para redução de danos, né? Ou compensação de danos. Enfim. E como é que essa sociedade organizada ela participa? Por meio das consultas públicas, tá? E tem muita consulta pública. Quando a gente fala vocês devem ver placas aí de políticos querendo solicitação de zoneamento ambiental do estado, da cidade, tá? E nessas consultas públicas, a gente tem uma participação da sociedade civil organizada, de colocar ideias, de debater, de questionar. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas em 2018, eu acredito, foi um pouco antes da pandemia, está se discutindo a implantação do Porto São Luís, ali na área aqui do Cajueiro, aquela área ali perto, atrás do Maracanã, tá? Então, o que acontece? Eu vi na TV, né, que as pessoas estavam questionando, pessoal, eu acho muito legítimo aquele questionamento. Eu estou falando que quando o advogado falou que dos problemas era que não foram feitos consulta pública. Aí de cara, eu já suspeitei. Porque consulta pública é fundamental, tem que ter. Se não tiver consulta pública, pessoal, e eu nem estou questionando a questão, a qualidade dessa consulta, se realmente a população estava representada ali, que isso acontece. Acontece, inclusive, que tem uma consulta pública que o interessado enche de pessoas que apoiam suas proposições. Mas dizer que não teve, eu achei meio estranho, porque é um erro, seria um erro trivial de um investimento de trilhões de dólares, né? Então, eu achei estranho. Por quê? Porque sem essa consulta pública, uma consulta pública, pessoal, por um empreendimento, por licenciamento do empreendimento, ela é fundamental, se esse empreendimento tiver um impacto ambiental significativo. Então, a sociedade ela consegue definir o que ela quer por suas ações e também de forma organizada, participando das consultas públicas com movimentos com um movimento democrático e em busca de justiça social. Alguma dúvida até aí? E outra coisa, pessoal, minha cadeira está fazendo barulho. Está incomodando vocês aí? Não. Não? Vocês nem ouvem? Vocês estão... beleza. Tá bom. Então, o que acontece? Está incomodando só a mim mesmo. Então, pronto. Eu supero. Vamos lá. E como é que essa participação, além das consultas públicas, ela se dá? Nos colegiados, tá? E conselhos de meio ambiente, tá? Pessoal, esses colegiados e conselhos de meio ambiente, eles têm em todas as instâncias. A gente tem, vou apresentá-los daqui a pouco, mas a gente tem a instância na nacional, né? Que é o CONAMA, tem os CONSEMAS, que são os estaduais, tem os CONTEMAS, que são os municipais. Então, tem as áreas de conselhos ambientais. Tem aí a gente vai falar já na parte hidrográfica, da parte de política de recursos hídricos, em que tem que ter o comitê de bacias hidrográficas, tá bom? Então, a gente tem todo um arcabouço de participação desse colegiado. Contudo, pessoal, essa participação, na atual conjuntura, ela foi reduzida. Para vocês terem uma ideia, o CONAMA tinha em torno de 96 componentes, tá?
E hoje eu acho que reduziu 44 para 46. E nessa redução, pessoal, foram retirados, a maioria dos retirados foram de representação da sociedade civil organizada. Como assim? Como é que eu chamo? Por exemplo, a Associação de Produtores da Agricultura Familiar. Pessoal, eu estou jogando no meio, não sei nem se existe. Mas eu estou falando que essas representações populares, elas foram retiradas. Então, hoje, o Conselho, o CONAMA, aí em nível nacional, o CONAMA ele foi muito enfraquecido. A gente tinha 86, 96 conselheiros, hoje tem 46. Ah, era um número alto? Talvez, mas isso não emperrava da gente ter as decisões sobre o Conselho do Meio Ambiente. E se fosse para fazer uma redução, fazia proporcional. Uma redução, tirando na mesma proporção que tem lá os votos do Executivo, como também na mesma proporção da representação civil. Tá? E esses conselhos eles são importantes porque eles não são meramente consultivos, muitos deles são deliberativos. Tá bom? Eu vou sempre colocar o CONAMA porque é o que vocês mais conhecem. Eu acredito que vocês não escutam muito falar sobre os conselhos estaduais e municipais do meio ambiente. Por isso eu estou falando mais no CONAMA. Por exemplo, professor, na minha disciplina lá o professor falou sobre resolução CONAMA não sei que número, resolução CONAMA não sei o quê. É porque essas resoluções CONAMA, elas são aprovadas na reunião do conselho do CONAMA. Tá bom? Então, quando ele é deliberativo, é quando ele aprova, por exemplo, ou propõe uma resolução dessa que todos devem seguir. As empresas, as pessoas, todo mundo deve seguir. Tá bom? Então, esses colegiados têm poder deliberativo, mas alguns deles também são apenas consultivos. Tá? A gente, dentro desses colegiados, ainda tem os comitês de bacias. A gente vai falar disso quando a gente vai falando da política regional de recursos hídricos, que é a menor célula, né, da gestão de recursos hídricos do país. Tá? Então, os conselhos gestores das unidades de conservação, tá? A gente tem, aí eu falei, CONAMA, o CONSEMA, né? Aí o CONDEMA, esses CONSEMA são os conselhos, né, estaduais e os CONDEMAs são os conselhos municipais. Claro que dependendo do município pode ter um nome diferente, uma sigla diferente, mas há uma necessidade de ter esses conselhos nos vários âmbitos da gestão pública do país, tá? E para que essa participação da sociedade ela seja interessante, que ela represente, né, ela precisa ser representativa e eficiente. Tá? Eu tenho que ter uma quantidade da comunidade representada lá e ela tem que agir eficientemente para defender os interesses de quem eles estão representando. Tá bom? Então, isso aí é a participação da sociedade. Tá. Pessoal, a política ambiental nossa, tá? Ela vai ser um conjunto. Nossa, não. Política. Aí a gente pode falar que é políticas e normas para política de qualquer que seja a política do Estado brasileiro. Ela tem é um conjunto de normas, regulamentos, estímulos, sanções, penalidades, enfim, tudo estabelecido pelo poder público. Por quê? Essa parte é a parte que compete à gestão ambiental do setor público, tá? Da União, do Estado, do município. E essa política ela se baseia nesses três nortes. Primeiro, quais são o meu objetivo? O que é o objetivo da minha política ambiental? O objetivo da política ambiental, pessoal, é o que eu quero proteger, o que eu quero estimular. Então, eu tenho vários objetivos a alcançar. Mas como eu vou alcançar esses objetivos? Eu preciso de alguns agentes. Os agentes são os atores que vão agir, desculpa o pleonasmo, os agentes irão agir para que os objetivos sejam alcançados. Mas, para que esses agentes tenham capacidade de alcançar esses objetivos, eles precisam de instrumentos. Tá? Aí pronto, agora vamos organizar. Vamos pensar aqui no exemplo básico. Digamos que o meu bem a proteger seja a floresta. Uma floresta X, uma área de conservação ambiental. Pronto. Quem serão os agentes de proteção dessa área de conservação ambiental? Os agentes do IBAMA, por exemplo. Literalmente, os agentes serão agentes do IBAMA. Tá? E quais os instrumentos que eles vão usar? Eles vão usar a legislação, os regulamentos estabelecidos, aprovados pelo CONAMA, por exemplo. Como assim?
Por exemplo, se é de fato uma unidade de conservação, ela não pode ser invadida, não pode ser desmatada, tá bom? Então, a partir disso, o ente que está atacando esse bem a proteger, que é um objetivo da minha política ambiental, ele está cometendo crime. Então, esse agente vai agir para que esse crime seja punido ou evitado usando os instrumentos legais, que são as nossas normas e legislações. Vocês estão conseguindo perceber? Entenderam a lógica da política ambiental? Então, tem um objetivo, tá? Que na legislação, na política, ela está lá como bens a proteger. Eu tenho os agentes, que são, em muitos casos, entes que têm poder de polícia, e eu tenho os instrumentos. Esses instrumentos legais, pessoal, são vários. É o zoneamento ambiental, o plano diretor, tem uma série de instrumentos que eu não lembro todos aqui, mas eu vou apresentá-los, tá bom? Entenderam essa organização de como se dá a construção da política ambiental? Sim, professor. Pronto. Então, aí nós temos algumas abordagens, né? Isso tudo previsto na política ambiental, que é como se dá essa organização. A gente tem as regulamentações, nós temos os padrões. Aí é interessante, quando a gente fala dos padrões, que tem muito trabalho nosso, dos químicos, tá bom? Então, porque é por pesquisa, a partir da pesquisa a gente estabelece um padrão de qualidade, tá? Que não é tirado do nada. A gente estabelece padrão de qualidade a partir de pesquisas e por capacidade técnica de determinação de alguns poluentes ou contaminantes, tá bom? E claro, pessoal, tem que haver fiscalização. Sem a fiscalização, a gente não vai conseguir encontrar qual é a palavra? Sem fiscalização, a gente não consegue estabelecer o nexo causal. O que é isso? Eu não consigo estabelecer legalmente quem é que está cometendo aquele crime ambiental, quem está gerando uma redução na qualidade de vida das pessoas. Então, tem fiscalização, tudo que tem aí de padrões, de regulamento, acaba não sendo inócuo. E a partir dessa fiscalização, a gente tem penalidade. Mas não é só de penalidade que vive a política ambiental, né? Ela também vive de instrumentos econômicos que são incentivos fiscais, financiamento, isenções, pagamentos. Então, isso aqui são algumas atuações voluntárias, que são alguns instrumentos econômicos, e outros são certificações, que a gente vai falar aqui, por exemplo, da ISO 14001, que trata sobre a questão da gestão ambiental, tá bom? A certificação, conformidade, desempenho. Pessoal, as certificações estão em adoção voluntária porque nenhuma empresa, ela é obrigada a adotar. Não é obrigada, sim. Ela não precisa ter uma certificação profissional. Mas acaba que, quando se pensa na possibilidade de mercado externo, tá? De uma empresa com perspectivas de internacionalização de suas atividades, ela acaba sendo obrigada, pelas circunstâncias, pelo mercado, a ter certificações que estabeleçam a conformidade e o desempenho de suas atividades. Beleza? Então, não é só de questões compulsórias, não. A gente também tem adoções voluntárias. Aqui a gente tem um dos instrumentos, né, que eu falei aí, a gente tem vários instrumentos, a gente tem aí o zoneamento ambiental, né, que é uma identificação das potencialidades e restrições para diversas áreas. O que é isso, pessoal? Quando eu vou falar rapidinho isso aqui, não vou entrar muito não. Quando eu falo de fazer um zoneamento ambiental, eu relaciono com se aquela área ela tem capacidade e resiliência para receber uma pressão de uma determinada atividade. Tá? Por exemplo, digamos que eu queira... Eu sempre uso esse exemplo, pessoal, de um aterro sanitário. Por exemplo, a gente sabe que no aterro sanitário a gente tem uma geração muito grande de chorume. Tá? Por mais que tenha impermeabilização, tudo mais, aquela coisa, a gente tem sempre o risco de impermeabilização de chorume. Imagine que se eu coloco esse aterro sanitário num ambiente que eu tenho uma permeabilidade alta, como, por exemplo, uma praia, numa área arenosa, como numa praia. Tá? Então, aquele ambiente ele não tem aptidão porque a pressão de um aterro sanitário sobre aquele tipo de terreno, ela vai ser muito maior da capacidade de resistência desse solo. Então, aquilo vai ter um favorecimento de percolação do poluente que, fatidicamente, vai contaminar
o lençol freático. Por que eu estou dando esse exemplo? Para dizer para vocês que o zoneamento ambiental é isso. Ele faz um levantamento e, a partir desse levantamento, vê quais as áreas de aptidão para um determinado empreendimento. Geralmente, quando se pensa em fazer uma instalação de um empreendimento, no processo de solicitação de licenciamento, já há a necessidade de fazer esse zoneamento. Às vezes, esse zoneamento ele faz parte dentro do plano diretor da cidade. Então, eu tenho um zoneamento ambiental ou a avaliação de uso da terra. Tá? Então, eu tenho tudo isso definido. Tá bom? Por exemplo, digamos que eu tenho, sei lá, meu empreendimento. Vamos pensar em algum empreendimento com impacto ambiental. Pronto, bora pensar aí numa usina de tratamento de lixo. Beleza? Então, aí vai ter um levantamento de toda a área da cidade, avaliando onde seria adequado. Necessariamente não vai ser só um único lugar, talvez sejam vários, tá? E essa empresa, né, o investidor, vai avaliar qual que é mais interessante, tá bom? Porque o tomador de decisão, o Estado, o município, a União, ela já disse, pode colocar aqui, ou aqui, ou aqui. Nessa figura, onde a gente tem a aptidão para a agricultura, o que a gente tem? A gente tem os pontinhos verdes. Né? Então, tem ali 4 pontos verdes. Onde eu tiver ponto verde, são ambientes que eu tenho aptidão para atividade rural. Tá? É só um exemplo de zoneamento. Mas esse trabalho é feito. Tá? Aí, pessoal, nesse processo de aptidão, eu vou dizer o quão geológico, os fatores, geologia, solo, relevo, água, ver o quanto é a aptidão dela para aquela atividade. Aí vou mostrando aí. Isso aí eu vou passar rápido. Né? Ou avaliação de INAPRA, baixa, média, enfim. Aí você vai ter um mapa, mais ou menos isso, e isso é considerado. Tá vendo? Os verdinhos são onde eu tenho alta aptidão. Então, eu poderia, em qualquer dessas áreas, aí eu acho que é um mapa de alguma região de São Paulo, tá, pessoal? Então, eu poderia, em qualquer área dessa, fazer o empreendimento para qual, para qualquer dessas áreas, eu podia fazer a instalação de indústrias. Pessoal, a Política Nacional do Meio Ambiente é essa aí. É a Lei 6.938 de 1981. Tá? No artigo 4 dela, ela tenta compatibilizar o desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Vocês percebem aquilo que eu falei para vocês, que a Política Nacional do Meio Ambiente, embora seja de 81, ela é uma política até hoje moderna. Ela já tinha essa permeação da questão sustentável. Eu tenho um desenvolvimento econômico e social, não só econômico, tá? E garantindo a conservação do meio ambiente. Então, eu tenho aí a questão econômica e social estabelecida, e, além disso, a questão ambiental. Então, eu tenho aí, já no artigo 4º, já falando sobre a questão da sustentabilidade, de quão a sustentabilidade está permeando essa política nacional do meio ambiente. Outro, estabelecimento de critérios, padrões de qualidade ambiental e norma relativa ao uso de manejo de recursos ambientais. Aquilo que a gente falou ainda há pouco, essa importância, inclusive, do químico nesse processo de estabelecimento dos critérios e padrões. Pessoal, as legislações elas vão mudando com o tempo. Por exemplo, todos os padrões e critérios de análise. Por exemplo, tem contaminantes tem contaminantes que há 5 anos atrás eram controlados, tem outros que não. Seja porque foi proibido o uso, tá? Seja porque foi observado que os danos não eram tão ou não causavam tanto impacto na vida da qualidade de vida das pessoas, ou sumiu do mercado aquele tipo de produto. Tem uma série de fatores. E tem outros que acabam entrando na lista de materiais a serem controlados. E, às vezes, esses materiais que entram na lista de controlados anteriormente não tinham, porque não tínhamos capacidade técnica de determinação. Por exemplo, hoje a gente fala muito em nanociência, nanotecnologia, e isso também gera um problema ambiental, porque isso já está no nosso dia a dia. A gente tem produtos de beleza, tudo mais, que são com nanomateriais, e hoje nós não temos capacidade técnica para a detecção de todos esses materiais. Por isso que muitos deles não estão sendo regulamentados ainda, por falta de capacidade técnica. Mas já há estudos de toxicidade, avaliação disso, mas isso na parte ainda acadêmica. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante na Política Nacional do Meio Ambiente, essa relação de princípio de poluidor-pagador. O que é esse princípio de poluidor-pagador? É que o poluidor ele tem que pagar na mesma proporção
dos danos gerados pela sua ação. Tá bom? Por exemplo, o que aconteceu na Vale, em Brumadinho. Então, primeiro, tu tem que precificar. E desculpa falar esse termo de precificar, considerando a quantidade de pessoas que morreram naquele desastre, tá bom, pessoal? Mas, para ser objetivo e na questão legal, a gente tem que precificar. Então, tem que estabelecer o impacto, se possível, isso for o máximo possível que for monetizar ou descrever, né? Porque ali a gente ouve esse exemplo que eu dei, a gente ouve uma destruição muito grande, né, da vida das pessoas do local onde as pessoas foram criadas, enfim. Aí estão com valores que não dá para mensurar. Contudo, isso só é possível quando eu consigo estabelecer a responsabilidade objetiva. O que é essa responsabilidade objetiva? Eu tenho claramente um nexo causal. O que é esse nexo? Eu falei ainda há pouco. Então, eu tenho que dizer que esse impacto ambiental foi gerado objetivamente por Y. E isso tem que estar comprovado. Então, legalmente, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, o princípio do poluidor pagador tem que estar relacionado tem que ser para eu atribuir a esse poluidor a alcunha de pagador, de responsável, eu tenho que estabelecer objetivamente esse nexo causal da ação daquele ente com o efeito ou impacto ambiental gerado. Então, isso é importante, tá? Estabelecer essa responsabilidade objetiva, tá? E isso tudo é complicado, sobretudo quando a gente pensa em poluição difusa. Naquele caso específico, a gente tem uma poluição pontual, né? Foi o rompimento da barragem e a gente teve tudo aquilo que aconteceu. Mas quando a gente pensa em outras unidades menores, que têm atividades menores, ou o lançamento de esgoto, que é uma poluição muito difusa, sobretudo em uma cidade como a nossa, que tem pouco tratamento de esgoto. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo sob controle? Tudo certo. Pessoal, a gente já tinha uma turma de gestão ambiental e eu não coloquei o link aqui. Mas o Guilherme colocou. Obrigado, Guilherme. Agora que eu vi. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já está começando a falar dos objetivos. Aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que nossa organização da política nacional eu tenho o objetivo, eu tenho os agentes e eu tenho aqui embaixo os instrumentos utilizados por esses agentes para proteger, para alcançar nossos objetivos. E os nossos objetivos são os bens a proteger. Beleza? Então, eu tenho. Quais são? Alguns deles, pessoal. A gente não vai colocar todos que tem na lei lá, não. Não. A gente tem saúde e bem-estar da população, fauna e flora, qualidade do solo, água, ar, interesse de proteção, enfim. A gente tem que segurança e ordem pública, tá? E quais instrumentos? Também tem uma infinidade de instrumentos. Eu dei o exemplo aqui da funcionamento ambiental, estabelecimento de padrões de qualidade, avaliação de impactos ambientais, o licenciamento ambiental, tá? Eu tenho aqui incentivos à produção, tem uma infinidade de instrumentos que são utilizados, tá? Para que alcance aquele objetivo. Lembrando, objetivos vêm a proteger. Instrumentos, tá? Que são utilizados por nossos agentes. Estou passando alguns instrumentos, vou falar de todos eles. Beleza? Aí, agora, quando a gente fala dos nossos agentes, eu falei dos bens a proteger, os objetivos, falei do nossos instrumentos e agora eu vou falar dos agentes. Pessoal, aqueles agentes que a gente está falando previstos na legislação, na Política Nacional do Meio Ambiente, eles estão todos organizados em um sistema que a gente chama de Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, tá? Esse SISNAMA, ele é organizado em órgãos, entidades da União, dos estados, territórios, municípios, fundações, todos eles são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade do sistema ambiental. E eles formam esse Sistema Nacional do Meio Ambiente. Está dando para ouvir, pessoal? Eu distanciei um pouquinho aqui. Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. Tá bom? Como é que se dá essa organização? A gente tem nossos conselhos, né? O sistema ele contém os conselhos de governo, que é o órgão superior, e tem o CONAMA, que é o consultivo e deliberativo, que a gente já falou um pouco desse CONAMA, da organização, e como a representatividade no CONAMA da sociedade civil organizada, ela foi reduzida nesses últimos 3 anos.
tá bom? Então, a gente tem aí também como órgão central de designação das decisões do CONAMA o Ministério do Meio Ambiente, tá? E o órgão executor, que é o IBAMA. Além do IBAMA, aí o IBAMA tem o ICMBio, tem alguns fatores, mas basicamente o IBAMA, tá? E os outros conselhos que a gente já falou, que são as seccionais e órgãos estaduais, os conselhos estaduais, tá? E suas devidas organizações internas. E os conselhos municipais. Pessoal, tudo isso aí forma o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CIVNAM. Aqui a gente volta por objetivo, aí a gente tem um objetivo aqui mais reduzido, né? Que eu vou ler, inclusive. A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento social, socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Essa questão de segurança nacional parece muito estranha, que está muito ligada à questão da proteção da Amazônia, tá? Os instrumentos, né? A gente falou de alguns deles aqui, estabelecimento de normas, procedimentos, incentivos, padrões, etc., a serem verificados para atingir os objetivos. Os agentes, ó, objetivos, instrumentos, e os agentes, órgãos e instituições que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, é nessa perspectiva de objetivos, bens a proteger, que são os objetivos, os agentes que são os órgãos e instituições organizados dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a partir dos instrumentos que são as legislações, as sanções, incentivos, conseguem garantir que o objetivo seja alcançado. Agora vamos aqui, a água. Pessoal, a gente fala muito da água, né? Agora a gente está começando a falar agora de Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente fala muito sobre a água, tá bom? A água, ela tem uma coisa bem interessante, né? Ela é matéria-prima, ela é produto, ela é meio. Então, sem risco, sem medo de errar, que qualquer produto que tu imaginar, tá? Que tu imaginares, que vocês imaginarem, ele precisa da água. Seja como meio, seja como matéria-prima, seja como insumo, seja como produto. Tá? Então, ela é além de ser fundamental para a nossa sobrevivência, mas aqui eu estou vendo a questão comercial da água, ela é tranquilamente o principal insumo, tá? A principal matéria-prima do planeta Terra, tranquilamente, sem sombra de correr o risco de dúvida, tá bom? Mas ela tem, aí ela está dentro de todos esses aspectos. Ela é ela é econômico, ela tem um aspecto econômico, que ela pode ser matéria-prima, insumo, ela é social, saúde, saneamento, lazer, renda, né? Ecológico e ambiental, que é óbvio, né? Sustentação da vida, serviços ambientais, transporte e diluição de poluentes, e o nosso ciclo hidrológico, que sem ele nós não estaríamos vivos. Então, a água, fatidicamente, ela acaba sendo um limitante no desenvolvimento. A gente está vendo agora, né, à beiras aí de uma crise hídrica, na verdade, a crise hídrica já está aí, né, e à beiras de uma crise energética em função além das questões políticas, mas também de uma crise hídrica. Então, ela é um limitante de desenvolvimento. Isso nunca foi tão óbvio como no momento que nós estamos vivendo agora. Tá? Então, dado isso, a gente tem um risco da escassez. O que é a escassez? É quando a demanda ela é maior que minha oferta e minhas reservas. Então, se a demanda é maior que oferta e reserva, então eu estou com escassez. É o que nós temos agora. Nossa demanda de energia, produção de energia, ela está muito maior do que a nossa perspectiva de oferta e reserva para suprir essa demanda. Tá? Ela tem que ter disponibilidade em quantidade e qualidade adequada. Tá? Não basta só ter bastante água, né? Porque senão a gente está muito bem, os oceanos estão cheios, mas tem que estar na qualidade adequada. E quando mais complicada é a qualidade da água onde ela é captada, pior é o custo. Então, quando ela tem uma qualidade maior, a gente vai ter um custo menor de estabelecimento de qualidade adequada. Vamos lá. Então, a escassez
a política de recursos hídricos tem como uma forma de, inclusive, evitar essa escassez, né? Gerenciar. E, por meio da gestão pública, evitar que essa escassez aconteça. Tá? Problemas, aquilo que eu já antecipei para vocês, né? A questão da água como fator limitante, já falei, demanda e oferta não são autocontroladas, tá? Eu não defino quanto que eu vou precisar de água, tá? Eu não consigo reduzir, não, consome, a gente faz, o pessoal faz campanha, tenta reduzir, mas como é um produto extremamente importante para a manutenção da vida, a gente precisa de água o tempo todo para tudo. Tá? Então, ela não é autocontrolada. Inclusive, pessoal, eu não posso, além desses fatores, né, que eu falei agora, tem questões que são ambientais. Eu não posso exigir ou agir para que chova mais. O que eu posso, aí sim, aí tem uma ação minha, é criar meios, né, diminuindo esse desflorestamento, supressão de vegetal. Quando eu faço supressão vegetal, pessoal, é tirar a vegetação. Diminuindo a supressão, reduzindo, quando possível, a impermeabilização do solo, enfim, eu posso agir para que eu tenha um maior aproveitamento da água quando ela precipitar. Tá? Distribuição irregular, tá? Essa distribuição irregular sem controle, e conflitos pelo uso. Pessoal, conflitos pelo uso. Toda a legislação, toda, tranquilamente, sem também medo de errar. Independente do tema, ela surge pela necessidade de dirimir conflitos. Tá? E com a água não é diferente. Nós que moramos aqui na cidade, a gente não observa tanto isso, mas esses conflitos pelo uso da água acontecem diariamente. Diariamente não, acontece comumente nos municípios, tá? Na área rural. Por exemplo, tem um dono de terra, passa um córrego no quintal dele, no terreno, na terra dele. Esse córrego, depois da terra dele, alguém usa para pescar, para alguma coisa, né? Para recreação. O que esse senhor faz? Ele fecha, cria um açude para alimentação dos seus animais e para uso recreativo da sua família, e aquela comunidade que vivia daquela água fica sem. Então, isso é um conflito aí sobre a questão do uso da água. Aí, sempre quando se pensa em conflito sobre o uso da água, a gente sempre vai ter uma discussão sobre o uso privado e o uso público, tá bom? Alguns fundamentos básicos, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, nós temos que a água é um bem de domínio público, isso é importante, porque isso é o fundamental, inclusive, tá bom? A água é de uso natural, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. O uso prioritário da água é para o consumo humano e desintentação de animais. Digamos que a gente chegue no nível de escassez tal que a gente precisa escolher com que vamos usar nossas fontes de água limitadas, tá? Então, para isso, estabelecido na lei que a gente usa prioritário ao consumo humano, tá? Ele vem antes, inclusive, da geração de energia, por exemplo. A gestão deve ser priorizar o uso múltiplo da água. Então, a água tem que ser usada para várias finalidades, não para uma única. A bacia, comunidade de planejamento, ou seja, a bacia hidrográfica, ela é a unidade mínima, né, de planejamento da gestão da água. Por isso, a importância dos comitês de bacia. A gestão deve se dar de forma descentralizada e participativa. Tá? Mais uma vez, essa questão dos comitês, das assembleias de água, que é para ter em todos os municípios ou em todas as bacias hidrográficas de qualquer estado. O objetivo ele não muda muito, né, do objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, mas é mais voltado para a questão dos padrões e qualidade da água. Tá? Utilização racional e integrada de recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável, preservação e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais. Tá bom? Assim como nós temos o Sistema Nacional do
do Meio Ambiente, nós temos o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá? Que assim como a gente tem também o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão superior, temos agora aí, a gente tem a Agência Nacional das Águas, a ANA, né, como executora, diferente do outro que a executora é o IBAMA, tá? E a gente tem os conselhos estaduais de recursos hídricos, o Comitê de Bacia, os órgãos estaduais e municipais e as agências de bacias. Então, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eles se organizam dessa forma. Aí esse é um mapa de como a gente olha lá no site, né, de como se dá essa organização. Ó. A gente tem os conselhos, governo gestor, parlamento, que é onde a gente está o Comitê das Águas, enfim. Conselhos, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, e tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Governo, Ministério do Meio Ambiente, tá? Os recursos hídricos também não ligados ao Ministério do Meio Ambiente, a gente tem a Secretaria dos Recursos Hídricos e o Governo do Estado, tá? Quando a gente fala de gestor, a gente tem a ANA, a Agência Nacional de Água, tá? E no Estado a gente tem os órgãos estaduais, que vai depender da organização administrativa desse Estado. E o Parlamento, onde se discute a questão, sobretudo, o plano de uso da água, tá? E o uso da água se dá no Comitê de Bacias, que não por acaso é chamado de Parlamento das Águas, onde se discute a questão do uso da água. Isso é um problema porque, sobretudo no estado do Maranhão, das 14 bacias que nós temos, 14 ou 12, eu nunca lembro o número certo, nós temos só 2 ou 3 bacias regulamentadas. E o que é comitês de bacia regulamentados? O que é isso? É porque a gente só tem 2 ou 3 bacias hidrográficas em que há discussão, há representação da sociedade junta discutindo o uso da água. E isso é muito importante, tá bom? E associado a esse comitê forma-se a Agência das Águas, tá bom? Aí, como a gente fala, o Parlamento das Águas e o governo federal, distrital, estadual e municipal discutem a questão da política nacional. Quem são os usuários da água? A gente tem a indústria, a gente pode usar por meio industrial, energia, transporte, turismo, mineração, saneamento, agricultura, o que vocês imaginarem. Sociedade civil organizada, instituições de ensino, pesquisa, associações de classe, profissionais. No caso, uma muito ativa aqui na discussão dessas questões ambientais no estado do Maranhão é o Sindicato dos Urbanitários, que está associado às profissionais da CAEMA e de outras regiões. Então, é importante que essa sociedade civil organizada seja representada naquele Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Aí nós temos aqui o Plano de Recursos Hídricos. Pessoal, o Plano de Recursos Hídricos, tá? Ele está em resolução de 2001, né, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, o Plano de Recursos Hídricos, no seu conteúdo mínimo, ele deve ser constituído. Pessoal, é bom lembrar que esse Plano de Recursos Hídricos, aqui na legislação nacional, o que eu tenho? Eu tenho a Constituição, o que deve ter no Plano dos Recursos Hídricos. Mas somente o Comitê de Bacias elabora e aprova esses planos de recursos hídricos. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque esse plano, no estado, apenas 3 bacias podem fazer, de 14 ou 12, eu nunca sei o número certo, tá bom? Então, é uma das importâncias de ter comitês de bacias regulamentados. Por quê? Porque eles vão falar sobre o uso dos recursos hídricos. Eles vão dar um diagnóstico, prognóstico, diagnóstico da disponibilidade de recursos hídricos, demanda hídrica, a demanda, a dinâmica social do uso da água, enfim, é avaliar todo o contexto local e propor o melhor uso dos recursos hídricos daquela região. Tendo isso, a gente tem aí uma facilidade para dirimir, por exemplo, isso que eu comecei falando na parte de recursos hídricos, que são os conflitos. Tá? Mas aqui, alternativa de compatibilização e atualização, enfim, tudo isso é o mínimo que deve ter num plano de recursos hídricos, o plano de uso de recursos hídricos. Tá? Aí a gente tem a 357, né, a resolução CONAMA, que trata aí da qualidade, né, dos corpos, classificação e padrões de qualidade de corpos d'água. Tá? Essa classificação, ela vai ter de classificação para água doce. Primeiro, classifica em água doce, salobra e salgada. A água doce vai ser classificada em especial, qualidade de água especial,
classe 1, classe 2, classe 3, tá? Acho que só. Já a água salubre e salgada não tem a classe especial, tá? Além de classificar, como é que é essa classificação? Ela diz assim, ó, água, esse especial, classe especial, tá? Ela tem esses padrões de qualidade e ela pode ser usada para isso aqui, tá bom? Então é isso que a gente fala, como na legislação a gente tem uma classificação da água, qual o que ela pode ser usada e qual a qualidade esperada para ela ser classificada naquela categoria. Desde, por exemplo, uma água especial, de classe doce de classe especial, ela minimamente precisa de um tratamento, ou minimamente uma desinfecção, porque a água já tem uma qualidade tal que pode ser consumida. Já, por exemplo, classe 2, pode ser usada para a recreação direta, que tem um risco de consumir aquela água. E assim vai definindo qual a utilização da água. E eu acho que essa legislação ela tem uma alteração que é dada pela Resolução 430, aí que ela já trata do padrão, né, de lançamento de efluentes. Tá? Aí a gente tem uma coisa interessante, que é a gente não falou logo no começo que a água é um recurso público, tá? Público de todos, né? Então, como é que eu tenho um poço no meu quintal e uso de forma privada, né? Privativa? Então, para esse tipo de uso, por exemplo, a fábrica de cerveja usa um monte de água dos lençóis freáticos. Como é que isso pode? Pronto. Então, para esse tipo de uso da água, a gente tem o que a gente chama de direito de outorga, que é um ato administrativo para garantir que você possa usar a água. Professor, quer dizer que mesmo no meu poço eu deveria? Deveria, tá? Porque isso passa, inclusive, por uma organização administrativa desse uso de água, de saber quantos poços que estão sendo perfurados, o quanto que esses lençóis freáticos estão exauridos, para, inclusive, tomar algumas ações de prevenção e conservação desse bem tão valioso. Tá? Claro que poços, no quintal das pessoas, acaba que as pessoas não têm muito essa coisa de solicitar esse direito de outorga. Contudo, as empresas, elas fazem e precisam, né, para a organização. Então, como é um ato administrativo, não é necessário que faça. É importante. Recentemente não, né? Há 3 anos atrás estava suspenso a autorização de direito de outorga para o uso da água em São Luís, né? Sobretudo a questão de perfuração de poços. Em casos de corpos de hídricos, é domínio da União, tá? O gestor estadual de recursos em casos que os corpos hídricos são de domínio estadual. Como é isso, pessoal? Vamos lá. Eu tenho rios que eles rompem fronteiras do Estado. Se eles rompem fronteiras do Estado, eles alcançam outro. Esse rio ele é, a princípio, de domínio hídrico da União. Beleza? Se eu tenho um rio que ele rompe limites do município, então ele é de domínio do Estado. Claro que isso não é algo tão... É muito comum o Estado, né, passar, não sei qual é a ferramenta jurídica ou administrativa adequada, mas passar a administração de alguns corpos d'água exclusivamente com determinados municípios. Tá? Então, acontece isso também. Mas, dependendo de qual seja como se dê a organização geográfica desse corpo d'água, ele pode ser de gestão estadual, da União, no caso a ANA, ou do município, que não está aí. Em geral, é do Estado. Quando é o município, é uma cessão desse direito, desse dever, dado pelo Estado ao município. Várias atividades, todo o uso da água, praticamente, ele é sujeito ao uso de outorga. A gente está aí fazendo derivação e divisão de um córrego, por exemplo, uma transposição do rio, captação de água de mananciais, seja consumo final que seja utilizado como consumo de processo produtivo. Então, tudo isso é passivo de direito de outorga. Diluição e transporte de efluente, por exemplo, eu vou montar uma estação de tratamento de esgoto. Então, eu tenho que ter o direito de outorga também, porque eu vou usar a água como forma de diluir o efluente que está saindo desse rio. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho uma estação de tratamento de esgoto. Esse efluente tratado ele vai ser lançado em um corpo d'água. Então, como ele vai ser lançado no corpo d'água, eu preciso
que esse corpo d'água, eu preciso do direito direito de uso desse corpo d'água. Então, o direito de uso é feito pela solicitação da outorga, tá? O direito de a outorga do uso dessa água, mesmo para diluição de transporte de efluente. Tá? O uso de algumas formas que alterem o regime hidrológico ou hidrogeológico, seja a quantidade ou qualidade da água. Pessoal, alguns estados aí, a gente está vendo embaixo, em Minas Gerais, tem uma previsão legal do que é uso insignificante. Eu não sei se no nosso estado a gente tem, mas o que é o uso significante? É um uso, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo possível lá no caso dessa legislação. Um pequeno poço que abastece uma casa com 10 pessoas. Então, é um uso insignificante, tá? Então, comprovando isso, a gente pega esse uso, ele é isento do direito de outorga. Mas acredito que isso deva ser provocado, tá? Porque há uma questão de controle administrativo, de saber quanto de água está sendo consumida, para até uma questão de planejamento, tá bom? Aí nós temos aí uma estatística muito atrasada, né, em 2012, né, vou atualizar isso, de direito de outorga, mas a gente vê um aumento, né, na solicitação, uma tendência de aumento que deve ter diminuído, né, no decorrer desses anos. Também disso. Pronto, esse gráfico eu acho interessante. Quando a gente pensa em consumo de água, né, a gente pensa, geração de energia, indústria, muita gente bebe água. Não, pessoal. O consumo de água, isso eu estou falando num quadro nacional. E esse, embora seja de 2012, 2014, ele é um dado que não mudou, tá? O maior consumo de água, o maior vazão de água otorgada, ela se dá para irrigação, para agropecuária, tá bom? É uma quantidade muito alta, tá bom? Por isso que tem todo um questionamento sobre a questão da concentração da nossa economia em questão de commodities, que está muito ligado à agricultura e, por consequência, necessidade de irrigação, tá? Claro, pessoal, que essa matriz de consumo da água, de vazão otorgada de água, ela muda dependendo da região. O estado, por exemplo, vamos comparar a matriz de uma cidade de São Paulo com a de São Luís, vai ser diferente. Então, provavelmente o consumo ali vai ser maior na questão do abastecimento. Do estado, o consumo maior pode ser irrigação, porque tem muita plantação, mas pode também ser o uso da indústria. Então, essa matriz ela vai ser diferente de acordo com as características do uso da água naquela região. Mas, em uma percepção nacional, a gente vai ter um maior o vazão de água otorgada, digamos assim, seria no consumo é consumido na irrigação. Certinho? Pessoal, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Vocês estão aí? Vou concluir logo essa parte. Tá? Então, pessoal, a gente tem aqui aí, quais são os objetivos gerenciar da cobrança do uso da água? Não é ganhar dinheiro com a água, é só uma questão de gerenciamento, né, de inibir o desperdício. Vamos lá. Vocês já foram? Alguém aqui já foi numa festa open bar? Responda, alguém responde aí. Sim, não, talvez. Mamãe não sabe? Não, né? Nem em um lugar que a cerveja estava de graça, supostamente e tal. Já. Né? Beleza. O que é muito comum acontece nessas festas open bar, né? Se tu pega a garrafa direto, aí, ou se tu enche tua caneca, né? Tu vai lá, enche, bebe. Aí quando tá faltando 2 dedos, o que tu faz? A cerveja esquentou um pouquinho, né? O que tu faz? Joga fora. Se tivesse pagando, aquele último 2 goles não seriam tomados? O que vocês acham? Seria. Né? Então, é mais ou menos a ideia da cobrança pelo uso da água. É mais é mais uma questão pedagógica, para que haja racionalidade no uso. Tá? Assim como acontece na festa do bar de vocês. Tá? Isso não é culpa de vocês, é natural. É do ser humano. Se está ali disponível, eu vou tomar esses 2 goles quentes, podendo tomar gelado?
Aí eu não vou gastar nem um centavo a mais por isso. Então, a ideia do consumo do direito de outorga é isso, é para tentar evitar desperdício e garantir uma racionalidade nesse uso, tá? Então, em contrapartida, esse direito de outorga, esse uso, esse recurso, ele é feito, ele dá um retorno, tá? É para ser usado, né, como retorno para ações estruturais e de recuperação e revitalização daquela bacia. Então, é um dinheiro que tem um objetivo. Então, quando ele é captado, ele tem um objetivo em específico, que é ações estruturais e não estruturais de recuperação e revitalização da bacia, que é responsável por essa água que está sendo utilizada. Quem cobra, né? Aí no caso vai ser a entidade, o órgão que é detentora do poder de ortogante. Pessoal, quando eu falei em geral, ou é a ANA ou é o Estado, tá? Esse Estado, por vezes, passa essa prerrogativa para um município. Contudo, a prerrogativa é do Estado, mas por alguns instrumentos administrativos, às vezes o Estado passa essa responsabilidade para os municípios, tá bom? A Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente já falou, né, informa a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, né? Esse é o sistema de informações, né, dos recursos hídricos, então é colocado lá detalhes sobre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos do país, né? E a gente vai ter desde subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos, enfim. A gente consegue, inclusive, ver instalações de tratamento de esgoto, né? Vocês podem procurar o site, né? Instalações, onde estão instalações, as estações de tratamento de esgoto, qual é o índice pluviométrico, enfim. Vocês podem procurar dados de vários estados, países ou até do município, tá? Ainda consegue ver dados aí do IBGE. Esse é o Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. É dentro do site da ANA. Aí a gente tem mais alguns detalhes, aqui vê como a gente consegue ter informação pontual, né, de um município, né. E aqui mais, pessoal, conceito, questões importantes, né, a questão de um quadro geral de como se dá essa questão da construção da gestão ambiental. A gente vai falar sobre esse quadro em algum outro momento. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo Alguma certo. dúvida? Tudo sob controle? Tudo. Eu vou aqui interromper a gravação, tá?